É comum a quimioterapia, o tratamento oncológico causar muitos gases? É uma pergunta super interessante, muito feita e pouco falada. É muito comum. Por quê? A quimioterapia causa uma alteração intestinal chamada disbiose intestinal. Contem para mim se vocês já ouviram falar sobre esse termo. Isso nada mais é do que uma alteração da função do seu intestino. A barriga fica estufada, qualquer coisinha que você come estufa a barriga. Pode ou não ter alteração do hábito intestinal, tanto para fezes mais diarreicas quanto para constipação. Isso é muito comum na quimioterapia. Existem quimioterapias que vão fazer com que o hábito intestinal, o intestino fica mais preso. Existem aquelas que vão causar diarreia, mas o fato é que todas elas vão mexer com a microbiota intestinal. Microbiota intestinal são aquelas bactérias importantes para a função normal do nosso intestino, para a saúde do nosso intestino. E, infelizmente, a quimioterapia pode matar a maior parte dessas bactérias, causando o que nós chamamos de disbiose intestinal. A grande questão é que tem jeito, tem o que fazer, tem como melhorar. É óbvio que quando o paciente terminar o tratamento oncológico, cuidando bem do intestino com a alimentação, com a água, com exercícios físicos e com probióticos e pré-bióticos, isso vai voltar ao normal. Mas como fazer para melhorar a disbiose intestinal que causa esses gases durante a quimioterapia? Então, é sobre isso. Então, primeiro, sempre que eu vou prescrever, indicar uma quimioterapia para um paciente, a gente precisa, sempre que possível, claro, gente, existem quimioterapias que são feitas em caráter de urgência e não dá tempo de fazer essa preparação. Mas quando é possível, então vamos começar uma alimentação saudável, uma alimentação viva, com vegetais, com fibras, com água, com proteínas magras. Isso vai ajudar o seu intestino a manter esse equilíbrio? Com certeza. Vamos começar com pré-bióticos e probióticos, né? E existem exames atualmente que avaliam a microbiota intestinal, né? E isso hoje é muito simples, né? Existem exames que você vai fazer a coleta de fezes em casa, manda o tubinho para o laboratório. Aqui em São Paulo tem vários laboratórios que fazem essa análise da microbiota intestinal, e no resultado deste exame da microbiota intestinal já vai vir um perfil de como é que está o seu intestino. Então, são probióticos e pré-bióticos que podem ser recomendados de forma específica para você durante a sua quimioterapia. E né, adicionando a alimentação adequada, que é essa alimentação viva em vegetais, em fibras, em água, em grãos, ao exercício, e a água, já contei, e essa manipulação, esses probióticos, essa suplementação e sempre que possível, né, quando possível, essa análise da microbiota com exames que nós já temos aí no mercado, pode diminuir esses efeitos colaterais, principalmente esses gases comumente causados pela quimioterapia. Conta para mim, você que está assistindo, ou você que vai ver esse vídeo depois, você que já fez o tratamento com quimioterapia, se já teve esses gases, esse estufamento na barriga. E às vezes você não entende, você pesquisa e não entende por que a barriga está estufada. Aí você vai lá e faz a investigação. Ah, pode ser uma intolerância à lactose, pode ser uma intolerância ao glúten. Existem exames específicos que vão fazer esses testes, mas muitas vezes pode não ser nem intolerância à lactose, nem intolerância ao glúten, ou às vezes pode ser uma intolerância parcial, mas muitas vezes isso é justificado pela microbiota intestinal. Extremamente importante, então, manter a saúde da nossa microbiota intestinal
para ajudar na nossa imunidade, ajudar no funcionamento do tratamento e reduzir os gases que ocorrem comumente durante a quimioterapia. Contem se vocês entenderam o que é desbiose intestinal, que está diretamente ligado à microbiota e que está diretamente ligado a um dos efeitos colaterais diretos que a quimio causa no intestino. Mas, como já disse a vocês, tem jeito, tem o que fazer para melhorar. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo com as pessoas para que vocês auxiliem. Deixem like se esse conteúdo está ajudando você. Doutora, estou com metástase nos ossos e fígado, mas a senhora disse que a imunoterapia é na veia. Eu achei que era tirado o sangue da veia e injetado no músculo. Me explica melhor, por favor. Então, primeiro, gente, imunoterapia é um tratamento hoje recomendado para a grande maioria dos tumores e ela é feita na veia. Ela é na veia, é um soro, dilui lá a imunoterapia, ela é feita no centro de infusão de quimioterapia, de imunoterapia, que pode ser uma clínica, que pode ser um hospital, feita na veia. Isso que essa nossa inscrita pergunta é um tratamento não recomendado, alternativo não recomendado e perigoso, que chama a autohemotransfusão, que pega um pouco de sangue e coloca no músculo. Isso é muito perigoso para as pessoas que estão em quimioterapia. É muito perigoso. Não façam isso. Não tem nenhuma comprovação científica de que a autohemoterapia funciona para câncer. Mas se mesmo você, sabendo que não tem nenhuma evidência científica que isso funciona para câncer, quiser ainda fazer, não faça durante a quimioterapia, porque você tem sérios riscos de ter uma necrose muscular, ter uma infecção grave, dar uma necrose grave, inclusive levando à septicemia. Então, não façam isso durante a quimioterapia. Então, isso não serve para nada, cientificamente. E aqui vocês sabem que eu só recomendo aqui no canal as práticas que têm comprovação científica, tá? Então, a autohemoterapia, por que ela é perigosa? Porque durante a quimioterapia, a imunidade pode cair. Então, vamos supor que o paciente está com a imunidade embaixo, o que é bem comum durante a quimioterapia, aí eu pego e injeto sangue dentro do músculo. Dependendo do valor que está a imunidade, pode ter uma infecção gravíssima, da pessoa ter uma necrose grave, perder parte da pele do braço, ter que fazer até enxerto, que eu já vi. Então, isso não tem nada a ver com imunoterapia, isso não tem nada a ver com estimular o sistema imunológico, né? Então, imunoterapia é uma coisa, autohemotransfusão é outra, que não é indicada para paciente oncológico, e estimular o sistema imunológico é outra. Como é que você estimula o seu sistema imunológico? Se alimentando bem, fazendo exercícios, bebendo água, tendo uma mente serena, né? Precisa gerenciar ansiedade, precisa gerenciar depressão, insônia, porque isso faz com que a imunidade fique ruim, né? Tem suplementos que podem ser utilizados durante a quimioterapia que podem melhorar a imunidade? Existem, né? Mas sempre que você for usar algum suplemento, quer seja injetável, que alguns são possíveis, inclusive, ou por via oral, conversa com o seu oncologista para saber se esse suplemento não interfere na eficácia da sua quimioterapia. Contem para mim se vocês entenderam, deixem likes, compartilhem, é extremamente importante. Seguindo aqui, doutora, quando o oncologista pede exames de sangue, exames de imagem a cada ano e não aparece nada, pode-se dizer que não tem mais doença? Pode. Pode-se dizer que o paciente está em segmento oncológico, que está em remissão de doença, sim, e nesse caso você vai falar para você mesmo: estou curada, estou curado. Não tem mais evidência de doença clínica e nem nos exames radiológicos, mas nem por isso você vai deixar de fazer os exames. Por quê? Dependendo do subtipo de câncer, tem que acompanhar esse paciente por 5 anos, por 10 anos, por 15 anos,
por 20 anos, como é o caso do câncer de mama do tipo hormonal. Então, sim, sinta-se curada, você está em remissão de doença, não aparece nada, sim, pode significar cura, e sim, sinta-se curado, mas não deixe de fazer o seu segmento com exames de imagem de acordo com o que o seu oncologista vai pedir. Quem entendeu, deixa aqui um like. Doutora, na minha idade, 78 anos, eu não acredito que aguento a quimioterapia. Já tenho câncer há 4 anos. Pois, Abigail, você pode estar enganada. Porque é óbvio que, tendo 78 anos, precisa fazer uma avaliação da saúde em geral. Precisa saber como é que está a saúde em geral, se tem doenças crônicas, como pressão alta, diabetes, problema renal, problema cardíaco importante. Mas tem pacientes idosos, e eu tenho pacientes hoje tratando, tem mais de 80 anos, onde é possível fazer a quimioterapia. É óbvio que a dose vai ser ajustada, que o paciente vai ser protegido nos seus órgãos vitais, que o paciente vai ser avaliado de forma individualizada, que eu vou avaliar esse paciente antes de cada ciclo de quimioterapia, mas eu tenho sim muitos pacientes e muitas pacientes que têm mais de 80 anos que estão fazendo quimioterapia, estão muito bem, obrigada. Então, é a forma de fazer, de forma individualizada, acompanhando cada passo do tratamento. E é exatamente este trabalho que eu faço durante o acompanhamento de tratamento. Então, se vocês quiserem e puderem fazer o acompanhamento do tratamento oncológico comigo, vocês também receberão esse cuidado. É diferente, gente, de um paciente que passa só em consulta de segunda opinião e segue com a equipe de origem. Esse acompanhamento de tratamento é outro trabalho que eu faço, no qual o paciente eu vou ver pelo menos 2 vezes por mês, paciente, porque aí eu vou poder orientar de forma individualizada e isso comprovadamente reduz efeito colateral. Então, existe sim, como paciente de 80 anos, fazer quimioterapia e, na minha prática, isso é muito comum e, principalmente, para que isso seja possível, eu faço esse acompanhamento de tratamento, no qual eu vejo o paciente no mínimo 2 vezes por mês, tá bom?